Meu nome é Fernanda, meu RU é 932391 e esse é mais um vídeo pro meu estágio de ensino fundamental, estágio pro meu curso de licenciatura em filosofia. É o 8º tema, né? E é meio ambiente. Agora vamos entrar no meio ambiente, o que é a importância, a composição e a preservação. A conservação dos ecossistemas é essencial para garantir o equilíbrio e fluxo dos serviços ambientais que sustentam a vida no planeta, incluindo o sequestro de carbono da atmosfera e a purificação da água. O que significa meio ambiente? Estar vivo implica agir e reagir sobre os lugares que nos cercam. Esses locais, por sua vez, são formados por outros seres vivos e matéria orgânica ou inorgânica. Então, o meio ambiente é tudo que nos cerca. Desde o orgânico ao inorgânico, o que você pode enxergar, seres vivos, e o que você não pode enxergar. Trata-se do lugar onde a vida ganha forma e segue seu curso. Mas o significado vai além. Os mares, a atmosfera terrestre, suas superfícies secos são ambientes no sentido amplo do que é meio ambiente. No entanto, há de se considerar os meios em todas as suas dimensões. O meio ambiente, no sentido amplo, é a superfície terrestre, é a superfície dos mares. Então, tudo isso é meio ambiente, né? Onde se localiza a vida, a meio ambiente. Importância do meio ambiente. Sem meio ambiente não há vida. O grande problema é que as cidades crescem muitas vezes com uma rapidez vertiginosa e, como tal, sem um planejamento urbanístico, equilibrando que integra a natureza e a infraestrutura. Ou seja, a estrutura, as cidades estão crescendo muito rapidamente, sem um acompanhamento urbano, sem uma infraestrutura, e esse crescimento vai degradando o meio ambiente. A gente pode ver casas em costas, casas em morros, as favelas ali, onde há deslizamento de terra por causa da degradação que leva as casas junto com o deslizamento, acontecem mortes já por causa da falta de planejamento da infraestrutura das construções das casas. Na década de 60, a nossa taxa de urbanização, ou seja, a proporção entre pessoas que viviam a cidade e no campo. Em 2000, esse percentual pulou para 81%. Então, em 2000, a porcentagem de gente que veio do campo para a cidade subiu 81%. E para onde é que foram essas pessoas? Aonde foram morar essas pessoas? É por isso que cresceu a urbanização, cresceu as favelas, como eu disse, cresceu o centro urbano, as periferias cresceram, né? Cresceram muito de lá para cá, porque da falta de incentivo para o campo, as pessoas vêm para onde? Para as cidades, né? Que é onde está maior concentrada a indústria, os empregos estão na cidade, né? A composição do meio ambiente. É uma combinação, o meio ambiente é uma combinação de 4 tipos de interfaces, onde a vida se manifesta. São elas a atmosfera, a biosfera, a litosfera e a hidrosfera. Vou falar um pouquinho dessas 4, tá? A primeira é a película de oxigênio que circunda a superfície terrestre e que nos protege dos raios ultravioletas solares. Então, a primeira, a atmosfera é o ar que circunda a Terra. Essa é uma atmosfera, é um meio ambiente também. A segunda, que é a biosfera, é a parte externa do planeta como um todo, enquanto a litosfera é a camada sólida e seca do planeta, onde vive a maior parte dos seres vivos, é a Terra. A hidrosfera compreende a água em estado natural, salgada, doce, ou seja, a hidrosfera
mares, lagoas, quedas de água, toda essa parte, ela é da hidrosfera. Então, essas 4 partes compõem o que a gente chama de meio ambiente. Essas 4 partes são o meio ambiente. E elas são a combinação das 4 partes, né? Então, eu falei um pouquinho das 4 partes, falei um pouquinho sobre o meio ambiente, o que forma, como forma, eu vou dar dados mais para frente sobre como preservar o meio ambiente, qual a diferença entre preservação e conservação, qual a diferença desses dois, né? Vou falar mais para frente sobre isso. Nesse meu primeiro momento, eu vou falar mesmo o que é o meio ambiente, né? Então, o meio ambiente é tudo que nos circunda, né? Todos os seres vivos que fazem essa interação com a gente é meio ambiente, né? Sem meio ambiente não há vida, como eu disse antes. O crescimento populacional, o crescimento nas cidades está sendo bastante prejudicial ao meio ambiente, porque as cidades crescem, o meio ambiente tem que dar espaço para essas casas mal feitas na infraestrutura, sem saneamento básico. As pessoas não têm saneamento, não têm uma estrutura bem formada ali naquela casa, fazem de qualquer jeito, em encostas, em morros, e uma hora uma hora o meio ambiente cobra, uma hora o planeta cobra, né? É o caso de quando a gente vê deslizamentos de terra, é o caso quando a gente vê chuvas e sobem os rios, ou não, sobem os rios e também alagamentos, né? Que a gente vê nas cidades, principalmente cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, essas cidades maiores, né? Que a gente vê que cresceu muito a urbanização. Então, quando chove, alaga muito as cidades, né? O que mais? Ali dá bastante deslizamento de terra também, né? Nas encostas, que é levado tudo adiante por causa dessa falta de infraestrutura, né? Da composição dessas casas. Mais para frente eu vou falar sobre o significado da preservação, meio ambiente, desmatamento da Amazônia principalmente, eu vou falar também, porque é um assunto que também entra no meio ambiente, com certeza, né? Resíduos sólidos, exemplização da preservação do meio ambiente. Eu deixei de trazer, eu disse que ia trazer o ranking é onde o Brasil tá nos países que mais poluem, né? Então aqui eu trouxe, agora me lembrei aqui. Falando em meio ambiente também, o Brasil em 2018, o Brasil foi o 14º país que mais emitiu dióxido de carbono, CO2, o principal responsável pelo efeito estufa. Já em 2019, o Brasil está em 6º lugar. Pulou do 14º para o 6º. Então, o Brasil teve, apesar de ter uma diminuição na queda do dióxido de carbono, o Brasil entrou em 6º lugar. Então, ele está atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia, da Rússia, do Japão, e o Brasil é o 6º país que mais polui. Por isso que o Brasil não podia ficar de fora do Acordo de Paris, porque ele é um dos grandes responsáveis pelas poluições que acontecem pela emissão de dióxido de carbono. E daí entra a questão do desmatamento, das queimadas, né, que está faltando no Brasil a preservação do meio ambiente. Vou trazer alguns dados recentes agora sobre o desmatamento. Vou tentar procurar no Ministério do Meio Ambiente, o MMA, sobre
O que está acontecendo? Se mudou alguma coisa, se aumentou alguma coisa agora em 2020, 2021? Como é que está o quadro do Brasil? Vou fazer umas pesquisas sobre isso e vou trazer para vocês aqui como é que nós estamos nessa empreitada que até 2030 tem que diminuir o efeito estufa, o desmatamento tem que diminuir, a preservação do meio ambiente tem que ser válida até 2030, tem que diminuir. Segundo o Acordo de Paris, o Brasil não está sendo pedido para que faça isso, está sendo exigido que o Brasil faça isso. Então, no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre o meio ambiente. Vão ser mais 2 vídeos sobre o meio ambiente. Vou trazer mais alguns dados sobre o Brasil, sobre como é que nós estamos no ranking. E ainda falta falar sobre educação ambiental, sobre a importância da coleta seletiva, tecnologia verde e energia limpa. Mas isso são vídeos mais para frente. Agora o que nos interessa é a preservação do meio ambiente. Então eu espero que vocês tenham gostado dos dados que eu trouxe e fiquem para assistir mais alguns vídeos que eu vou fazer. Obrigada.